paz, boa noite. Estamos aqui em mais uma live de oração do Guerreiras de Oração e hoje nós vamos continuar com o quinto capítulo, tá certo? Na segunda-feira passada, dia 20, se eu não me engano, nós falamos sobre o quinto capítulo do livro Guerreiros de Oração de Storm Martian, que é condicione-se a ser tudo que você pode ser. Mas como o capítulo é grande, nós dividimos e hoje nós vamos finalizar esse capítulo, tá bom? Então vamos lá, vai enviando aí essa live aí para todas as mulheres que você conhece, para que elas venham juntas conosco se tornar guerreiras de oração, amém? Deixa eu colocar aqui no comentário para as pessoas que forem chegando conseguir visualizar o tema. A paz, Paola. Vamos lá, vamos começar. Vou chamar a Paola aqui, tá certo? Hoje só será eu e Paola aqui na live de hoje. E vou chamar logo ela aqui pra gente começar. Amém? Oi, amiga, paz do Olá, Senhor. amiga, que bom você estar aqui. Vamos lá, né? Mais uma live de oração. Sim, glória a Deus. Deixa o filtro aqui, menina. Que nós, com esse filtro, nós fica muito diva. Achei. Achou? Mas, eu ia dizer a você, tem como colocar aí. Amém? Então Uai, não vamos tá lá. indo no estranho? Uai, Conseguiu? o Instagram. Não, mas tudo bem, uma hora. Então bora lá. Bom, eu estava falando aqui que a gente começou na segunda passada, né? Porque esse capítulo ele é muito grande, esse quinto capítulo. E hoje nós vamos Sim, finalizar ele, né? Então, eu vou sim. só dar uma recapitulada aqui bem rapidinho dos tópicos que a gente estudou. E aí a gente faz a oração e a gente começa, tá certo? Amém. A paz, todo mundo que tá entrando, shalom. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Não esqueçam de enviar isso. Envia aí nesse aviãozinho para todas as mulheres que você conhece, sua mãe, sua amiga, qualquer mulher, para que ela venha junto conosco se tornar guerreiras de oração. Amém? Para quem não sabe, nós somos um grupo de estudo bíblico que nós estamos estudando o livro Guerreiras de Oração, da autora Stormy Martian, e já estamos no quinto capítulo, né, Paula? Então, Sim, já estamos na metade do quinto capítulo. Uma bênção. isso mesmo. É esse livro aqui, ó. Esse livro aí, isso. Boa, Paola. E na segunda passada, né, nós falamos, esse quinto capítulo, ele fala muito justamente de que soldados para ir para a guerra, né, eles enfrentam treinamentos muito fortes, né, treinamento físico, emocional, né, psicológico. Então, e eles são extremamente disciplinados e Deus também quer essa disciplina também nossa para enfrentarmos essa guerra espiritual, né? Então, nós Sim. estamos vendo aqui nesse capítulo coisas que são importantes que nós precisamos fazer para ficarmos em boa forma aí para essa guerra espiritual, não é, Paola? E na Sim, live passada nós falamos sobre passar tempo com Deus em oração, viver de modo agradável a Deus, reconhecer os chamados de Deus à santidade, livre-se de qualquer coisa em sua vida que não glorifique a Deus, recuse todo o orgulho e cumpra o mandamento de Deus para amar os outros. Isso, se você ainda não assistiu, corre no Instagram da gente, tá certo? Essa live ela tá salva no meu Instagram.
você pode entrar, foi da live da segunda passada, e assistir ela para você aprender sobre esses tópicos, tá certo? E hoje nós vamos começar, né, com os últimos tópicos desse capítulo, né, para a gente finalizar aí esse quinto capítulo. E vamos orar, né? Vamos orar, vamos começar orando para que a gente possa dar início. Ora, amiga. Ora, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na sua presença dia pela oportunidade de levar a sua palavra, poder ler a sua palavra, poder te servir livremente. Muitos não têm esse privilégio. Senhor, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, que massageia o nosso ego, mas aquilo que vem para transformar, para curar, para libertar. Fala ao nosso coração, alcança vidas que precisam ouvir a palavra, que o Senhor nos use e que use a cada pessoa que vai essa live a palavra para outras pessoas, que a gente venha multiplicar, assim como diz a Amanda, né? Multiplicando para o reino. Nos abençoa, vai de encontro a Marcela, que hoje não pôde estar conosco, mas eu creio que o Senhor está lá com ela. Abençoa nossas vidas, vem de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, né? E aí o próximo tópico, né, do livro é o não seja descuidada com o seu corpo. Olha só, né? Vamos ler lá em 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, para a gente entender um pouco do que a autora ela fala para a gente aí nesse tópico. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Lembrando que aqui é uma live de estudo, então pega aí a sua Bíblia. Se você tiver o livro também, pega ele e pega uma caneta e um papel, um caderno para você anotar, tá certo? Então, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, nós precisamos cuidar do nosso corpo, não é? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? Então, Deus, ele leva esse assunto muito a sério. Ele quer que a gente ame o nosso corpo, que a gente aprecie, né? Muitas vezes, não, principalmente nós mulheres, né, Paula, nós temos problemas com o nosso corpo, né? A gente, às vezes, né? Às vezes a gente nunca está satisfeita, né, com a forma que nós somos, né? Sim, Mas nós nunca estamos satisfeitas com a forma que Deus nos criou. Nós somos tão lindas quando o Espírito Santo habita na gente. A verdadeira beleza da mulher é ter o Espírito Santo. Ah, eu não posso fazer disso. Sim, você deve, que é Deus maneira, né? Mas cuidar do seu corpo vai além disso, né? Além da vida sério. É não entregar seu corpo aos pecados deste mundo, né? Existem muitas formas de ficar com o nosso corpo. Quando você tem algum tipo de vício, quando você está em algum pecado de adultério, de fornicação, existem vários tipos de pecados morais no nosso corpo, né? E o nosso corpo é templo e a gente não deve violar ele, a gente deve cuidar dele externa, né, e interiormente. É isso que Deus quer de nós, né? Às vezes a gente cuida e esquece do nosso interior, ou às vezes a gente esquece do nosso exterior também. Muitas vezes a gente deixa as lutas, né, subir a gente deixa o nosso exterior de lado. E a gente não pode, porque a gente reflete a glória de Deus. E uma mulher que reflete a glória de Deus, ela tem que se cuidar. Assim, a gente não precisa, igual essas blogueiras famosas de beleza, que vivem para isso. Não, você é linda da forma para ser. Né? Às vezes você não aceita, né? Às vezes a sociedade impõe que a gente deve ser de um jeito, né, Amandinha? Que a gente deve ser, ter um corpo exuberante. Não. O seu corpo é do jeito que Deus criou. Cada pessoa é de uma forma. Exemplo, eu sou uma mulher grande. Eu não sou pequenininha, né? E tem mulher que é pequena. Aí umas quer ser alta, outras quer ser baixa, outras quer ter um pouquinho de corpo, outras quer ser mais magrinha.
E a nossa alegria não está nisso, a nossa alegria está no Espírito Santo de Deus. Eu vejo tanta cirurgia bariátrica, né? E eu vejo que muitas mulheres procuram alegria nisso. Ai, se eu emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ficar mais feliz. E não, eu tenho amigas que fizeram, cresceram, e mesmo assim, tiraram felicidade. Porque a felicidade delas não estava nisso. Não adianta você perder 30, 40, 50, 60 quilos e não cumprir os propósitos de Deus para sua vida, porque é o Espírito Santo que preenche e que flui nas nossas vidas, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, Deus quer que a gente ame o nosso corpo de forma que a gente aprecie tanto e não faça nada para prejudicar ou destruir, como Paula falou aí, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo em relação a isso que Paula falou, né? Da área espiritual, não entregar o nosso corpo para o pecado e também cuidar, sim, do nosso corpo, né? Cuidar da nossa saúde, sim, porque ele é templo do nosso Espírito Santo. Precisamos estar atentas a tudo isso, porque Deus não quer que a gente faça nada para prejudicar esse corpo que ele nos deu. Ou seja, então aí é mais um tópico, né, que precisamos estar em boa forma para estarmos na guerra espiritual. Né, para nós, como guerreiras de oração, nós temos, né, essa missão também de cuidar do nosso corpo. Né? E agora vamos para o próximo tópico, né, amiga? Que é afaste-se dos ímpios, né? Ou seja, a gente continuamos aí no livro de 1 Coríntios, e não sei se vocês já fecharam, mas se fecharam, abro novamente. 1 Coríntios, capítulo 15, lá no verso 33. Ele diz o seguinte, 15:33. Olha só o que ele diz. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, uma amizade, sim, pode nos levar para o mau caminho. O pecado contamina, né, Paola? Então, quando estamos junto de alguém que nos leva para o mau caminho, que ele tem atitudes pecaminosas, aquilo pode sim também nos contaminar. Às vezes a gente não quer, mas se a gente não vigiar, a gente acaba cometendo a mesma coisa que a pessoa está fazendo, né? Ou seja, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? E nos afastar mesmo de pessoas assim, né, Paola? Sim, a autora fala aqui, não pense que você pode impor sua moralidade sobre os incrédulos, pois isso não funciona. Claro, você deve ser influenciadora aonde você for. Se você, às vezes, Deus coloca no seu caminho que ela é uma pessoa ímpia e Deus quer que você influencie ela. Mas você influenciar ela não significa você fazer as coisas que ela faz. Você tem que ser firme, né? Você é servo de Deus. Você precisa ser firme. Então, você tem que influenciar ela. Você tem que mostrar através da sua vida, do seu bom testemunho, como é bom servir a Deus. Ah, mas a minha vida tá do jeito assim, eu tô chateada, mas o bom testemunho não é ter uma vida perfeita, não é ter, sabe, ter uma vida completamente perfeita. Mas você ser uma pessoa do Espírito Santo e a pessoa vai ver isso em você e ela vai seguir, né? Mas não você fazer o que ela faz. Às vezes a gente vai no emprego, tá numa faculdade e a gente se corrompe, né? A gente deixa de se corromper. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente influencie as pessoas a servirem a vida, começando no nosso lar. Se a gente também não toma cuidado na nossa casa, se a gente vive com o ímpio ou com a pessoa que não serve a Deus, a gente tem que tomar cuidado para não pegar as manias dela, né? A gente tem que influenciar, não ser influenciada. Senão a gente pega assim, se você vive com uma pessoa que fala palavrão e você não toma cuidado, quando você vê, você bateu o pé na quina do sofá e tá falando palavrão, né? Na hora do nervoso, quando você vê a pessoa ignorante que mora com você, se você não tomar cuidado, você começa a ser ignorante com ela. É uma forma de defesa, né? Mas é da carne. E a gente tem que lutar contra a nossa carne, né? Ela fala assim, quanto mais prezamos nossa caminhada com o Senhor e queremos agradar a Deus, mais vivemos na... Gente, é difícil agradar a Deus? Se você for olhar com os olhos da carne, é. Mas se você for as recompensas do plano espiritual, é muito bem. Não significa que você não vai ter problemas. Você vai ter problemas, sim. O crente que não tem problemas, alguma coisa errada
tem, né? Se o diabo não te ataca, é porque você não está agradando ao Senhor, né? Mas vale a pena você ter a presença, né? Que o Espírito Santo tem em nós. Hoje eu estava vendo uma pregação, amiga, e o pastor falava assim, que Abraão vai perguntar pra gente como que era a sensação de ter o Espírito Santo o tempo todo com a gente, porque eles não tinham isso. Deus vinha e dava eles, a gente não. O Espírito Santo está conosco, ele está em nós. Esse dia o apóstolo na minha igreja falou também que o Espírito Santo, ele está em nós, dentro da gente. É por isso que ele nos capacita e a nossa vida flui, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, é justamente isso. Se tem alguém, né, que está ao nosso redor, que nos influencia mais para os modos operantes do mundo, não é? E nos afasta da vontade do Senhor, é tempo de repensarmos, né? Realmente é tempo de repensarmos, porque com certeza essa pessoa, ela não está influenciando a nós, a mim, a você, para os caminhos do Senhor, não é? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o pecado, ele contamina, né? As más conversações corrompem os bons costumes, é o que a autora ela quer dizer aqui, né? Então, se afaste dos ímpios, tá certo? Inclusive na igreja, né, Amanda? A pessoa que é da igreja e fala mal pra você, ela vai falar mal de você Isso. do outro, sabe? De apontar, falar, principalmente as pessoas se acham criticam o outro, julgam demais o outro por coisas que às vezes nem é pecado. Eu sei porque eu fui de igreja ao sair, todo mundo se reúne. Sabe? Ah, né? Claro que se você tá. Né? Mas isso não te dá o direito de julgar o outro pelo que o outro faz, porque você também quer. Jesus fala isso, né? Antes de você ir pro seu pecado, né? Então, as más conversações da igreja, às vezes a irmã fala assim, pãozinho, irmã. Aí, em vez de vocês orar, em vez de vocês ler a Bíblia, vocês ficam falando mal dos outros, em vez de orar pelos outros. Deus, ele não se agrada dessas coisas, né? Isso mesmo. É como a Paola está falando, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, sermos diligentes, cuidadosos, porque em todo canto nós podemos estar sendo rodeados por pessoas que desagradam a Deus, né? Seja dentro do nosso próprio lar, na rua, no trabalho, dentro da igreja também. Então nós precisamos estar atentos, né? Para nos afastar dessas pessoas. Quando a gente fala se afastar, sabe? Se você precisa ter o convívio com ela todos os dias, né? Você não precisa ser grosseiro com ela e de repente parar de falar, né? Realmente parar de se ver, não, porque não vai ter como. Você não precisa conviver com essa pessoa, né? Então, você vai precisar pedir sabedoria ao Senhor para que Ele te ajude aí nessa convivência com essa pessoa. Para que você saiba conviver com ela em comunhão. Isso, para que você saiba conviver com ela em comunhão, né? De modo que você não faça os costumes que ela faz, né? Como ímpio, como pessoa que desagrada ao Senhor, para que você se mantenha firme e forte na vontade do Senhor, não é, Paula? Sim, fale você de Deus, fale você em sentido de Deus, fale quem é Deus, o que Ele fez nas situações. Deus fez sim uma obra na nossa vida. A gente acordar todas as dessa de pandemia, olha que o Brasil faz meio bem aí para servir a Deus, então todos nós agradecer mesmo são os problemas, né? Então a gente fale de Deus para a pessoa do que a pessoa fala coisas impróprias para você, né? Porque, gente, o mundo ele é mau, né? E as pessoas gostam de assuntos que não agradam a Deus. Então a gente tem que fugir disso. É isso mesmo, a gente precisa se afastar dos ímpios, né? Claro, de uma forma sábia, né? E o próximo tópico, ela diz o seguinte: não se concentre naquilo que você não é. Olha só que forte, né? Muitos cristãos, né, desconhecem, muitos de nós
desconhecemos o que Deus diz a respeito de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente foca no que as pessoas acham sobre nossas vidas, né? Quando, na verdade, a gente precisa focar no que Deus achar de nós, sabe? A gente quer o tempo todo agradar as pessoas. Ou seja, a gente está focando no que as pessoas acham da gente, né? O que Deus diz sobre você, o que Deus disse sobre você, é nisso que você tem que focar. Porque a gente tem o maior exemplo, né, Paola? Jesus desagradou a todo mundo. Já pensou se Jesus fosse se preocupar no que as pessoas diziam sobre ele, no que as pessoas achavam sobre ele, ele não teria cumprido o plano. Ele não teria. Sim, Jesus curou, fez tantas coisas, preferiram um bandido do que ele, né? Quem se para todo mundo, né? Ela fala assim, não permita que ele lhe diga que você é gente. E a gente não é mesmo. A gente não é. Não adianta a gente querer ser perfeito, porque a gente buscar a perfeição assim, a gente tem que buscar, mas sempre vai ter alguma coisa pro diabo. Essa de fazer aquilo que Deus tem para você. Sabe, a gente não é boa em nada. Quem capacita a gente é Deus. Todos os dias peço uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para ser uma serva de Deus, para ter os frutos da minha vida. E Ele vai te capacitar, porque Ele é bom o suficiente. A gente não é. Gente, se não fosse Deus, a gente não estava aqui falando. Isso eu mesmo. mesma eu consegui nunca falar em frente de uma mulher. É Deus que capacita. Se a gente orar, se a gente não buscar, a gente não vai conseguir fazer, porque não vem de nós. Aqueles que se acham muito bons, inclusive no meio cristão, Deus, ele tira, porque ele tem que crescer e a gente diminuir. Então, se o diabo tem falado para você assim, olha, você é ruim, você não serve pra nada, você não é bom o suficiente, diabo, eu não sou mesmo, eu não sou, mas quem é ele que me capacita, mas para isso você precisa orar, jejuar, viver em santidade, buscar a presença de Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente não pode se concentrar naquilo que as pessoas acham de nós, naquilo que as pessoas dizem sobre nós. Né? Eu preciso me concentrar naquilo que Deus acha de mim, naquilo que Deus diz de mim. Sabe? Então, nesse capítulo, né, a autora nos incentiva a isso, a refletir o que Deus diz sobre você, o que Deus disse sobre a sua vida. Concentre nisso. Concentre naquilo que Deus acha de você. E não no que as pessoas acham de você, né? Sim. As pessoas que te elogiam, elas falam mal de você, né? Então, não concentra no que as pessoas falam. Falha, até a gente às vezes julga as pessoas, né? Isso aí é a natureza se moldando, vigiando pra gente não cometer pecado. Então a gente não é de nada. Você pode ter talento, um dom, às vezes você nasceu com talento para escrever bem, para falar bem, né? Às vezes você canta muito bem, mas você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então peça que Deus te capacite. Quando o diabo fala assim, aconteceu comigo, do diabo falou assim, olha, você não serve pra nada, olha, mal feito, você não consegue. Eu ficava com isso, até que eu falei, não, quem te capacita só você não consegue nada sozinho. E aí, todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa pro Senhor, eu vou confiar, porque é o Espírito Santo em mim que está fazendo, não sou eu, porque de mim, eu não vou conseguir fazer. Amém. Então é isso, né? Nós precisamos concentrar em agradar a Deus e não as pessoas. Precisamos concentrar em descobrir o chamado dele para nossas vidas, né? É isso que a autora quer nos ensinar aqui nesse tópico. E o próximo tópico é caminhe de forma a produzir os frutos do Espírito Santo. Vamos lá para Gálatas 5, que é onde nós podemos ver aí esses frutos do Espírito Santo. Livro de Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Quer ler, amiga? Pode ler, amiga. Eu tô procurando aqui. Posso ler? Pronto. Pode.
Então, vamos lá. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, caminhe de forma a produzir esses frutos do Espírito Santo, sabe? Quando entregamos a nossa vida para Deus e nós começamos a ser guiadas pelo Espírito Santo. Então, quando a gente começa a ser guiada por Ele, esses frutos que nós acabamos de ler, eles começam a ser liberados sobre nossas vidas. É impressionante, né, Paola? É Sim, impressionante. e é muito difícil ter os frutos do Espírito Santo, muito difícil. Eu falo lá no Instagram que o segredo de você criar um filho cristão é os frutos do Espírito Santo, para você criar um filho sem bater. Eita, travou. Travou um pouquinho, Paola. Voltou, voltou, voltou Então, agora. eu luto com o Espírito Santo todo dia, porque o inimigo ele coloca situações para a gente perder a paciência todo momento. É porque ele prova a gente todo o tempo, né? São problemas, são pessoas que tá e não fazer os frutos do Espírito Santo. Mas se a gente foi de uma forma, é tão bom quando você acorda e ora, porque o segredo é orar de manhã. É você orar quando você acorda, porque se você fala assim, eu vou fazer minhas coisas primeiro e depois eu vou orar. Não dá certo. Você não ora. Você Não não ora, consegue. Você não consegue não dar. consegue. Você começa a fazer uma coisa, fazer outra, aí a sua mente cansa, o seu corpo cansa e você não ora. Aí se você ora, é aquela oração ansiosa para levantar, é uma oração rápida, você não deixa fluir. Aí você fala assim, a igreja é uma vida com Deus. Não é só estar na igreja e naquele momento, não, ali tá orando, você precisa ter o seu coração com Deus. Então levante das suas primícias para o Senhor Deus. Abençoa meu dia, me ajuda a ter os frutos, me ajuda a me parar, porque o mais difícil é não entender. Eu, é muito difícil você não responder, você ouvir as coisas em silêncio, né? E é o dia inteiro o inimigo te tenta, mas quando você ora de manhã, você consegue. Assim, o Espírito Santo, quando você dá suas primícias para Deus, é outra coisa. Eu falo que eu gosto muito de culto de manhã. Eu amo culto de manhã, porque você sai da igreja de manhã, o seu dia inteiro flui, né? É isso mesmo. É isso Ore mesmo. de manhã para Deus te dar o Espírito Santo. Porque com os frutos do Espírito Santo você evangeliza que você não deve ser igual a ele. Com os frutos do Espírito Santo você cuida do seu corpo porque você larga o pecado. Os frutos do Espírito Santo é o segredo para ser um soldado de Cristo, porque aí você guerreia com as armas certas, Isso. né? Então, é como a Paola está falando aí, né? Nós precisamos realmente ter esses frutos do Espírito Santo em formação todos os dias, sabe? Quando somos obedientes ao Senhor, estes frutos são derramados sobre nós, né? Então, se esses frutos que nós lemos aqui, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio não estiver em formação, veja, não é estar perfeito, não. Eles precisam estar em formação. Até porque já falamos aqui o quanto é difícil realmente a gente agir, né, com esses frutos do Espírito Santo. Mas eles precisam estar em formação. Eu preciso entender que eu preciso obedecer ao Senhor e que eu preciso buscar todos esses frutos. Aí eles vão começar a ser derramados sobre nossas vidas. É o Espírito Santo que começa a produzir em nós. E aí, quando a gente vê, a gente está conseguindo, está começando a ficar em formação, né? Então, nós precisamos caminhar dessa forma com o Senhor, de forma que esses frutos do Espírito Santo possam estar sendo desenvolvidos em nossas vidas todos os dias. E aí, agora a gente pula para o próximo tópico, né, Paola? Que ele diz o seguinte: seja renovada em sua mente, sabe? Acho que a passagem melhor desse tópico é Romanos 12:2.
né? Tão conhecido, que ele justamente diz, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ou seja, seja renovada em sua mente no Espírito Santo, seja renovada a sua mente em Jesus. Não se conforme com a forma mundana de agir, com as coisas desse mundo. Você precisa buscar agir como o Senhor, né? Buscar viver como o Senhor quer que você viva. Você precisa buscar viver em obediência a Ele. É isso que a autora está querendo dizer aqui, porque o sistema do mundo é ímpio, sabe? O sistema do mundo quer nos levar para o caminho da escuridão, para o caminho das trevas, para o caminho do pecado, sabe? Então nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. Nós, como guerreiras de oração, precisamos estar em boa forma na nossa mente também, sabe, né, Paola? Estamos aqui falando em boa forma, né? Que é o que a autora propôs aqui nesse quinto capítulo, né? Condicione-se a ser o que você pode ser. É justamente isso aqui que ela está nos dando. Ela está nos dando estratégias que nós precisamos fazer para estarmos em boas formas em nossas guerras espirituais. Nós, como guerreiras de oração. Então, nós precisamos renovar a nossa mente, sabe? O Deus dessas pessoas ímpias é o apetite pelas coisas do mundo, é a luxúria, é o desejo, é a ambição, é o orgulho, é o poder, né? O querer sempre mais bens materiais, é o querer sempre estar atrás de dinheiro, sabe? E as coisas de Deus, às vezes, nem está em último plano, ou às vezes nem está na lista, né, Paola? Sim, pensar só em si. Quando você está passando um problema e você não deixa Deus agir, quando você quer agir com as suas mãos e você quer fazer do jeito que vai dar certo. Um exemplo, você está passando um problema no seu casamento, né? O que que o ímpio vai fazer? Ele vai sempre estar brigando, né? Tá lá dentro de casa sempre brigando, sempre brigando. Nunca nenhum cede, sempre quer gritar mais que o outro. Aí chega na parte, vou separar. O ímpio, a gente entende, porque conhece a palavra do Senhor, mas se você conhece a palavra do Senhor, não faça nada por egoísmo, por pensação em si. Pratique o perdão, né? Perdão, busque a direção do Espírito na sua vida. Às vezes você está no emprego e Deus não quer aquilo para você, talvez para você não se conhecer com as pessoas daquele setor, e você tem que ir, e você faz de tudo para ir por cima. Isso não acha que não tome atitudes que tomaria. Às vezes você está numa faculdade e você trapacia, né? Enfim, são tantas coisas, tantas coisas. Então, haja sempre direcionado pelo Espírito Santo, né? Igual falando do casamento. Às vezes a gente quer agir que nem você parar. Vou fazer isso aqui, vou gritar, porque eu tenho voz, eu tenho razão. Não. Jesus fala que a gente tem que ser manso, humilde, que a gente tem que perdoar. E é difícil, às vezes é difícil a gente baixar a cabeça, né? Mas é o melhor a se fazer, porque Deus é quem justifica a gente. Para de querer se justificar. O Espírito Santo te justifica e te mostra o caminho. Isso mesmo. Os humilhados serão exaltados, não é assim? Sim. E você tem que entender uma coisa. Se você convive com uma pessoa que não teve um encontro com Jesus, mesmo ela indo na igreja, nem todo mundo que vai na igreja teve um encontro verdadeiro com Cristo. Então, se você vive com uma pessoa que ela não teve Jesus, ou seja, essa pessoa dentro da sua casa, for de querer que ela dê frutos, ela não vai dar frutos, porque não tem Espírito Santo. Ela dê você os frutos. Não se calhe a uma pessoa que não tem Jesus, entenda que ela precisa de Jesus. Então, seja o exemplo para ela, busque por ela e pare de esperar que essa pessoa dê os frutos que ela não vai dar, que é você que já está conectado com Cristo, e orar para que um dia ela dê também, né? A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, é contra as potestades. Isso mesmo. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, quem se conforma ao sistema do mundo, na verdade, está se aliando ao inimigo de Deus, né? Então, é muito importante que nós estejamos renovando a nossa mente em Cristo,
para que a gente tenha clareza de pensamento e possamos agir conforme a vontade do Senhor para nossas vidas, né? E agora nós passamos aí, ó, para o penúltimo tópico, né? Hoje foi mais rápido, né, Paula, do que a outra live, não é? Porque os outros tópicos exigiram realmente um assunto maior. Mas aí já chegamos aí no pratique o perdão. Paula já começou falando aí já agora há pouco, não é? Esse é o mais difícil. É o mais difícil que tem para praticar o perdão. A nossa vida, ela é conduzida. Se você deixar ela ser conduzida por pessoas, vai ser muito difícil. Você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Para ser conduzido pelo Espírito Santo, você precisa praticar o perdão. Quando você tem mágoa de uma pessoa e você alimenta aquela mágoa, você humano. Você não deve ser conduzido pelo ser humano, pelas suas emoções. Eu sempre dou exemplo do casamento, porque o casamento, ele prova muito quem a gente é. Ele questão quem a gente é. Ali no casamento, a gente vê quem realmente a gente é, de verdade. Porque é muito diferente a relação que você tem com o seu esposo. Ali o casamento, Deus te molda, Deus te transforma. E é isso, você tem que praticar o casamento, você tem que praticar o perdão, né? Você tem que parar de lutar com a pessoa, entender que se a pessoa está fazendo algo que está te magoando, na verdade ela está prejudicando mais a ela do que a você. Porque você vai se e ela, né? Lá no Casamento Salva, lá no Instagram da minha irmã, a gente vê muitos casos, sabe, Amanda, de mulheres que não conseguem perdoar que os maridos fazem, e Deus não trabalha. Porque, às vezes, a gente leva tudo que a pessoa faz pro pessoal, sabe? A pessoa faz alguma coisa, um exemplo. O marido que é viciado em pornografia, um exemplo. A mulher, ela toma aquilo pra ela como se aquilo fosse prejudicar ela, é uma traição. Mas, na verdade, tá prejudicando mais a ele. Porque ele tem pecado. Ele tá precisando de Jesus. Ele tá precisando ser liberto. Então, enquanto você focar de, ele não presta, ele fica vendo essas coisas, isso vai me destruir meu casamento. Gente, isso não vai mudar ele. O que vai mudar ele é você reconhecer, poxa, meu marido, ele tá no pecado. Ele precisa de ajuda, né? Sim, porque, gente, todo mundo que é viciado em qualquer pecado, quem arruma uma amante está no adultério, quem está no vício da pornografia, do álcool, essa pessoa tem um vazio de Jesus. E só quando ela for preenchida por Jesus, ela vai lá no pecado. Então você tem que a pessoa, tá fazendo a pessoa tá fazendo contra ela mesma. Então você precisa orar para Jesus ter um encontro. Obrigada. Para Jesus ter um encontro com a pessoa, tirar ela do pecado. Às vezes a gente quer que a pessoa eu quero que meu marido muda, que meu filho muda para me agradar, para me mostrar para os outros que eu tenho uma família perfeita, porque eu quero ser amado de todo. Não, você tem que querer que as pessoas da sua casa alcancem a salvação, que elas agradem a Deus, para elas alcançarem a salvação. Se você não tiver esse pensamento, se você quiser que seu marido, né, seja transformado porque você quer ter um marido bonzinho para te agradar, esquece. Esquece que Deus não vai fazer. Deus quer a alma dele. Deus quer que você ame ele, porque ele é uma alma. Então a gente precisa buscar pelos nossos maridos, pelos nossos filhos. Não pra gente mostrar com a família, porque ninguém tem, mas para essa pessoa alcançar o céu. O segredo é esse, né? Eu estava falando agora há pouco na live de oração anterior que eu fiz aqui, que Deus, ele pesa o espírito, né? Deus avalia o espírito, ou seja, Deus está preocupada com o nosso espírito, na verdade, né? Então, quando nós passamos a olhar as coisas com olhos espirituais, nós passamos a agir conforme Deus quer que a gente age. Então, praticar o perdão é difícil, mas é extremamente necessário, sabe? Além de ser um mandamento do Senhor também, né, Paula? É um mandamento do Senhor, né? A gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar nós mesmas. Se a gente não se perdoa pelo que a gente fez com a gente, e aí a gente não consegue ir. A gente precisa. As pessoas vão magoar a gente vai magoar. Todo mundo se magoa porque a gente é falho. Mas é por isso que existe o perdão. Para você não alimentar algo que vai destruir a sua vida. Porque às vezes
a pessoa faz algo pra gente e a gente gosta de alimentar, a gente gosta de se colocar como vítima, a gente gosta sim de ficar, sabe, cultivando aquilo. O diabo fica falando, não, e se você chorando, e você fica cultivando, não, cara, te repreende sua cabeça. Relembrando, né? Às vezes você já resolveu o problema, mas fica relembrando, relembrando. Lembra? Tem gente que fala assim pra mim, meu marido, ele pediu perdão, ele voltou pra casa, eu não consigo perdoar qualquer coisinha, eu lembro e eu Lembra? consigo. Pode. Se você perdoa, você não vai lembrar. Deus não fica lembrando dos nossos pecados. Ele perdoa a gente, é a vida que segue. Claro, todo pecado tem a sua consequência. Mas fulano fez alguma coisa pra você, seu marido fez alguma coisa pra você, perdoa de verdade. Não fica lembrando que isso. Deus não vai agir dessa forma. Ah, mas eu tenho que... Eu perdoei, mas eu não esqueci. A gente não vai esquecer. Mas você tem que se permitir se limpar. Se você ainda... Se aquilo tá dentro de você, aquela mancha... Tira isso da sua vida. Quando ficar te lembrando, você fala, Satanás, eu não moro mais no passado. Eu tô agora no presente. O meu futuro, o meu presente pertence a Deus. Parar Isso. com isso, de ficar alimentando mágoa, alimentando rancor, a gente também. A gente, mas eu não faço o pecado que fulano faz. Todo pecado é pecado. Para de achar que o pecado de fulano é Não tem menor, é maior que o seu. pecadinho e pecadão, né? Não existe isso. Tem. O marido tá no adultério. É pecado, né? Mas você é uma esposa que você tá batendo nos seus filhos. Você tá pecando a mesma coisa. E para Deus não existe pecadão. Às vezes seu marido tá no adultério porque aguenta mais ver você gritando dentro de casa. E aí não é assim que você vai construir uma família alicerçada em Cristo, né? Então, peça para Deus falar, Deus, o que é que eu tenho feito que tem, assim, quais as manchas que tem no coração, né? Limpa, me ajuda a perdão. É o melhor que sempre quando você perdoa, você se torna leve. Agora, quem cultiva mágoa, sinto muito, não vai conseguir ser feliz nunca, porque o Espírito Santo não habita em templos sujos, né, amigo? E você falou uma coisa importante, Paola. Já pensou se Deus ficasse o tempo todo se lembrando dos nossos pecados? Nós estaríamos fritas, né? Sim, sim, não, a gente tem que... Esses dias eu estava conversando com uma parente minha e ela falando de uma outra parente minha que ela foi na adolescência dela. Eu falei, para isso, porque todos nós o que importa é que hoje elas não me interessa o passado de ninguém. O passado, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Meu dever é orar por eles, porque quem está longe de Cristo frutos, né? Eu falo sempre de querer que vai dar e para de levar coisas que as pessoas que estão em Deus fazem. Não tem como. Não tem como, né? Você vai esperar um pé de manga de caju? Não vai dar. Não tem Então, como. busque para que todo mundo na sua casa tenha os frutos do Espírito Santo, para que dê frutos bons. Isso. Mas você Irmão, precisa ser o primeiro exemplo, né? a gente exige muito do outro, muito, muito. A gente exige muito Mas do outro. quando é da gente, Sim. Quantas vezes você alguém e você foi lá e pediu perdão? Me fala, quantas vezes? Geralmente, e aí então pare de querer que se rasteie aos seus pés, que nem você faz isso. E às vezes, no momento de geralmente namorado, quando briga, faz isso, né, amor? Pega, vai e fala assim, ai, me desculpa, eu não vou fazer mais isso, você me perdoa, amor. E depois vai e faz pior. Então a gente tem que parar com isso, gente. Parar e perdoar, lembrar que você também. Então é por isso que a autora fala, né? Fulano foi ignorante com você, mas você é pessoa. Não existe aquela pessoa que você tem. Ai, não é, gente, não é. Todo mundo, até eu sou ignorante muitas vezes, né? Então a gente tem que parar de querer a perfeição das pessoas.
Porque, sabe por quê, gente? Quem exige perfeição mais dos outros, até Deus, briga muito com Deus, questiona muito Deus. Pessoas Isso. que querem que as coisas sejam muito perfeitas é porque se coloca como vítima. E aí qualquer situação já coloca Deus como vilão. Deus, por que que o Senhor permitiu isso na vida? Eu não mereço, Deus. Por que que o Senhor permitiu que acontecesse isso, aquilo, aquilo? Por quê? Porque você não libera o perdão. E até para Deus sobra, né? Então a gente tem que perdoar, 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 perdoar. Lembra sempre, eu sou falha. Eu sou falha. A falta de perdão, ela leva a tragédias grandes. Eu vou Muito, bom. muito. Eu Ela leva falo, orgulho, falta de comunhão, muita coisa. Doenças, né? Enfermidades espirituais aconteceu e um caso, carnais. Um monte de coisa. ó, vou falar um caso bem rápido, né? Da família da minha mãe. Que um irmão matou o outro. Olha que grave isso. Por falta de perdão. Porque a mãe dele estava cansada, mandou uma carta, né? E esse irmão não entregou a carta pro outro. Aí naquela época eu não era nascida ainda. E aí o outro, com raiva do irmão, foi e matou ele. Por quê? Falta de perdão, por causa de uma carta que não foi entregue. Porque naquela época não tinha perdão, né? Então, uma recurso uma carta. E ele não entregou a carta da mãe pro irmão, e o irmão foi matado. Porque a falta de perdão, ela gera morte, gente. Isso é muito sério, porque quem cultiva a mágoa cultiva o ódio. E o ódio não vem de Deus, né? Se É você quer ser verdade. perdoado por Deus, perdoe. Não, e é um mandamento do Senhor. E lá em Mateus 6, 14 e 15 diz assim, eu quero ler. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não lhes perdoará as suas ofensas. Ou seja, quer ser perdoado pelo Senhor, perdoe o seu próximo. Não é? Sim, como que o Resumindo Espírito por Santo isso aqui. vai habitar em você com o coração todo sujo? Se todo mundo é filho dele. Eita, os gatos brigando aqui, misericórdia. Desce daí. Ai, Então é isso, né? ai, Então, se você está com dificuldade em perdoar alguém, peça ajuda a Deus, como Paulo já falou aqui. Ore, fale com Deus e Ele vai te ajudar. Nós temos essa certeza, porque nós já vivemos isso. Se a gente for contar aqui testemunhos sobre perdão, né, Paola? Vai se estender para outra live, não é? Mas esse é o caminho, tá certo? Para conseguir praticar o perdão. E agora a gente chega no último tópico. No último tópico, o tópico que é cuidado com o que você diz, né? Nossas palavras, elas podem comprometer a nossa caminhada com Deus. Olha só o que diz lá em Provérbios 13, verso 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Ou seja, através da nossa boca podem sair palavras que são capazes de vivificar um espírito, de dar vida a um espírito ou de lançar morte para um espírito. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca, né? Quando temos a palavra de Deus viva em nós e o Espírito Santo, né, que habita em nós, ativa esse poder, nosso coração é regenerado e renovado de um modo que somente Deus ele pode fazer. E sabe qual é o resultado? Coisas boas vão fluir no nosso coração e nós vamos refletir através da onde? Das nossas palavras. Não é, Paola? sim, eu gosto de falar uma briga. Se alguém for brigar com você, evite, né? Evite. Prefira que as pessoas te magoem e depois você se livre dessa mágoa, porque você vai entender, como a gente falou anteriormente, que não é a pessoa, é o inimigo na vida dela, você precisa orar, do que você ofender a pessoa, do que você ser boca do inimigo na vida da pessoa. Então, evite ofender as pessoas, ofender seu filho, pare de falar assim, gritar com seu filho, você não serve pra nada, você é isso, você é aquilo, sabe? Você arruma briga com os outros por aí, fala, você é isso, diabo, né? Então, prefira que a pessoa te chateie e fique em silêncio, o Espírito Santo te justifica do que você magoar a pessoa.
Porque quando você magoa a pessoa, você não está, você lança uma palavra sobre ela. E o diabo, ele pega aquilo e tem muito poder. Quando você briga, você fala com a pessoa qualquer coisa. Gente, cada pessoa reage de uma forma naquilo que é dito. Nós conhecemos a palavra de Deus, às vezes nós escutamos a palavra, a gente fica chateado, mas a gente sabe conduzir. Às vezes você fala a palavra para alguém e o diabo faz de uma forma que aquela palavra pode levar a pessoa à depressão, pode levar a pessoa ao suicídio. Cuidado com as suas palavras, a sua palavra tem muito poder, né? Prefira que alguém te chateie e você perdoe porque você é cheia do Espírito Santo e você sabe que não é a pessoa te magoando, é o inimigo, do que você ser boca do inimigo na vida de alguém, né? E pare de xingar as pessoas da sua casa. Ou seja, cuidado com o que você diz. E agora, para a gente finalizar aqui tudo, acabamos de finalizar esse quinto capítulo, né? Então, a autora, ela diz assim, mesmo que você já seja uma guerreira de oração, continue a se preparar para se tornar uma guerreira ainda mais forte, né? Deus não quer que você permaneça como uma criança. Ele quer que você cresça nele e se assemelhe cada dia mais com ele, que você cada dia mais se pareça com ele. Ou seja, condicione-se a ser tudo que você pode ser em Cristo. Ele quer te usar de forma poderosa. Então, prepare-se todos os dias para ser tudo o que Deus quer que você seja. E não o que você quer ser ou o que as pessoas querem que você seja. Amém? Então, esse quinto capítulo, ele quis nos ensinar tudo isso. Como nós precisamos estar em boa forma, né, nessa guerra espiritual. Nós, como guerreiras de oração. E agora vamos ler a oração, né, amiga? Vou ler a oração, tá certo? Para a gente finalizar. Esse capítulo, hoje essa live foi mais rápida, porque a gente dividiu, né, o capítulo. Então, você que ainda não assistiu a primeira live do quinto capítulo, procura no meu Instagram que você vai encontrar essa live. E a oração aqui que nós sempre lemos é a oração aqui da autora. Todo final do capítulo ela tem uma oração, então nós gostamos de ler aqui para vocês. E ela diz o seguinte: Senhor, ajuda-me a sempre ter a consciência limpa diante de ti. Não permitas que nada em mim dê ao inimigo alguma razão para pensar que tem espaço para atrapalhar a tua vontade em minha vida. Ajuda-me a não me entregar a desejos pecaminosos. Capacita-me a ser santa como tu és santo. Pois sei que somente teu Espírito operando em mim possibilita isso. Ajuda-me a manter a mente centrada em te servir. Sei que fui resgatada com algo bem mais precioso que o ouro, o sangue do teu filho Jesus. Ajuda-me a viver de maneira digna disso. Ensina-me a me tornar a guerreira de oração que me chamaste para ser. Ajuda-me a orar sem cessar, de modo que eu esteja sempre em contato contigo. Levo a ti cada pensamento, medo, preocupação, anseio. Quero me revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Capacita-me a viver conforme a instrução do apóstolo Paulo. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Está lá em Romanos 12, versos 11 e 12. Senhor, ajuda-me a ser santa ao me separar de qualquer coisa que não é santa aos teus olhos. Ensina-me a me livrar de tudo que não glorifica a ti. Ensina-me a permanecer na liberdade para a qual me libertaste. Não quero viver abaixo de teus altos padrões para a minha vida. Mostra-me tudo aquilo que devo me afastar. Obrigada, porque completarás a boa obra que começaste em mim. Mostra-me em que aspectos sou orgulhosa, para que eu me arrependa desse pecado. Não quero ser orgulhosa e perder a tua graça. Ensina-me a me opor ao orgulho, tal como te opões aos orgulhosos. Capacita-me a amar como tu me amas.
Sei que fazer o contrário não te é agradável. Concede-me teu amor pelas pessoas de modo a fazer o meu coração transbordar e se derramar em ações e orações em favor delas. Ensina-me a cuidar do meu corpo, pois é nele que habita o teu espírito. E sei que fazer qualquer coisa que prejudique a mim mesma não é do teu agrado. Ajuda-me a enxergar o que é certo e convence-me do pecado quando eu não o perceber. Capacita-me a caminhar sempre sob a direção do teu espírito, para que o fruto dele seja produzido em mim. Enche-me de um novo fluxo de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo. Ajuda-me a parar de pensar naquilo que não sou e a me concentrar naquilo que eu posso ser. Ajuda-me a não me preocupar com o que eu deveria ser, mas a me concentrar naquilo que tu dizes que eu sou. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Então, agora, hoje nós finalizamos aí esse quinto capítulo e na próxima segunda nós voltamos com o capítulo 6, que é o Vista sua armadura protetora a cada manhã. Olha só, tenho certeza que vai ser uma bênção, né, Paola? Então, na próxima segunda estaremos aqui, tá certo? Amém. Busquem Amém? conhecer Deus, a estudar, né, Amanda? A estudar, sim, você é uma guerreira. Então, você então estude, né, o plano espiritual para você poder ver comigo, porque ou você estuda para vencer ele ou você é derrotado, né? Então vamos agir, porque se a gente não age, a gente é vencida, né? Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Que Deus abençoe Amém. que estava nessa live, é cada um que vai ver. E até semana que vem, né, amiga? Amém. Então, até semana que vem. Vou só fazer uma oração aqui rápida para a gente finalizar, tá bom? Senhor Tá Deus, bom. nosso Pai, obrigada por tudo que o Senhor fez nessa noite pra gente, obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou, Pai. Que esse estudo de hoje possa, Senhor, penetrar em nossos corações e que nós possamos pôr em prática tudo que aprendemos aqui, Pai. Nos dá uma noite abençoada em Tua presença, nos reveste com a Tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente, pela presença de vocês e até a próxima segunda com mais uma live de estudo do Grupo de Estudos Guerreiras de Oração e com o livro Guerreiras de Oração de Storm ou Mártia. Nós voltaremos com o 6º capítulo. Amém? Tchau, amiga. Tchau. Paz e Fique com Senhor a Deus. todos. A Boa paz. noite. Tchau, gente.